Boa noite, pessoal. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre... Meu nome é Levi, eu sou engenheiro do setor elétrico e também do setor de segurança e medicina do trabalho. Eu fiz também as cadeiras de mecânica na PUC de Petrópolis e já dei aula na Fundação Cefet, no Fundo Cefet São Gonçalo, em eletrônica e instrumentação, porque eu fiz o concurso público na UERJ através do Promip. A parte de instrumentação que tem o elo com mecatrônica. A parte de segurança fiz na UF, estou tendo algumas pós-graduações, mas apesar de ser formado nesses setores todos que contempla hidrelétrica, termoelétrica, termonuclear, geração, transmissão, subtransmissão, também tem a parte eletrotécnica. Tá? Então, eu, na aula de curto-circuito, então, boa noite para todos. Agora eu quero falar sobre esse assunto. Tem uma aula no nosso YouTube de curto-circuito do secundário do tráfego. Essa aula seria a sequência de curto-circuito no secundário do tráfego 2. Quem estiver interessado é só olhar no YouTube e vai estar a sequência da aula curto-circuito no secundário do tráfego 2. Por quê? Esse de filar eu elaborei através de uma firma, tá certo? Que eu não vou falar o nome da firma por questões éticas. Tá? Eu tenho 27 anos de mercado, 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, indústria, enfim. Eu presto serviço também para o Rio, né? Numa firma do setor elétrico também, mas faço trabalhos também de inspeção a nível elétrico, tá? De reformas, de quadros e por aí vai. Já montei subestações, tipo as subestações da Vale, da Vitória Minas, trabalhei nessa Carajás. E fiz engenharia de segurança e medicina do trabalho. Hoje eu tenho um trabalho de árvore de falha na UF, tá? Universidade Federal Fluminense, mas isso foi lá atrás, em 95. Enfim, eu estou querendo passar alguma coisa para vocês, estudantes interessados pela sua profissão, porque na nossa vida a gente tem Deus, a família, a igreja, né? Eu sei que futebol, religião, política não se discute, estou falando de mim, né? E a gente tem o trabalho, o estudo, cuida-se da saúde e tem entretenimento. Mas a nível o estudo é muito importante na vida da gente, tá? Porque o estudo te dá a profissão e o ganha-pão para os futuros estudantes. Então eu quero passar um pouco disso, eu sinto a necessidade de passar um pouco da minha experiência pelo YouTube, para aqueles alunos que estejam interessados em aprender curto-circuito. E eu vou dar vou dar continuidade nessa aula 2 de curto-circuito do secundário do tráfego 2, eu vou dar continuidade à aula 1, alguns detalhes. Bom, eu tenho um transformador aqui, tá certo? Aí eu recebi do campo determinada cablagem, tá? De 300 milímetros quadrados ou enfim, 500 milímetros quadrados, não sei. E eu gostaria não de checar a nível de criticar o projeto de que chegou na minha mão. Mas eu, como executor, eu fui 10 anos de projeto, agora estou em execução, para me precaver, não no sentido de criticar negativamente, eu estou executando, como eu já fui de projeto, fui 10 anos de projeto, depois eu passei para a área de execução, tá? Então, eu faço um cálculo rápido sobre a corrente de curto-circuito no secundário do tráfego, que não parece não, a gente precisa muito disso. Tá? A gente precisa, porque o cabo ele é dimensionado por ampacidade, queda de tensão e curto-circuito. Então, será que o cabo que eu estou vinculando aqui no secundário do meu transformador, se houver um curto,
ele suporta ou ele não suporta. Sob meu ponto de vista, não custa nada eu fazer uma pequena continha e olhar. Porque errar é humano. Todos nós procuramos, na balança das ponderações, minimizar os defeitos e amplificar os acertos. Então, eu, na minha função de execução, eu costumo fazer alguns cálculos em cima do projeto, porque eu já vim de projeto, fazer alguns cálculos em cima para... Porque engano, às vezes você pede um cabo de 300 milímetros quadrados, vem um de 150, pode acontecer isso. E eu quero, às vezes o projeto, houve um erro na impressão lá do projeto, então em vez de botar 300, apareceu 150. Então não custa nada, quando chegar o material, você que montou todo um unifilar desse, de uma subestação, não custa nada, essa aqui inclusive é uma subestação para Petrobras, que eu fiz para a Petrobras. A Petrobras se divide em 3 setores: a BR Distribuidora, a Transpetro e a Petrobras em si. Eu estava subcontratado numa empresa, não foi agora não, foi alguns anos atrás. Agora eu estou presto serviço para outra empresa no Rio, tá? Que também tem subestação, mas também me envolvo com a parte de subestações, mas não tem nada a ver com a Petrobras atualmente. Mas eu peguei esse unifilar, que é o unifilar que eu tinha no meu computador, que eu mesmo desenhei em AutoCAD. Então, é um unifilar que serve como exemplo para o que eu vou falar. Tá? Por isso que essa aula é curto-circuito no secundário do tráfego 2. Bom, na aula 1, eu falei que o curto-circuito, se você quiser checar a corrente de curto-circuito no secundário do tráfego, o que você faz? É o inverso da impedância em PU da placa vezes a corrente nominal do secundário do tráfego. Com essa fórmula, você tem a corrente de curto-circuito trifásica no secundário do tráfego. Pessoal, isso é muito importante. Você saber mensurar qual é a corrente de curto que chega no secundário do seu tráfego. E como que eu resolvo essa equação? A corrente nominal no secundário do tráfego, eu resolvo assim. Corrente nominal no secundário do tráfego é kVA, potência aparente, dividido por raiz de 3, tensão fase e fase. Olha que legal, pessoal. Esse kVA, potência aparente, dividido por raiz de 3, tensão fase e fase, é igual a kVA. No lugar de tensão fase e fase, eu posso escrever raiz de 3 vezes a raiz de 3, tensão fase neutra. Porque a tensão fase e fase é raiz de 3, tensão fase neutra. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Então fica kVA sobre 3 sobre a tensão fase neutro. Então é a minha potência aparente dividida por 3 em cima da tensão fase neutro. Então, na verdade, essa corrente aqui, quando eu falo raiz de 3, tensão, kVA, raiz de 3, tensão fase a fase, é a corrente nominal num dos cabos. Está demonstrado aqui, vou repetir. kVA, potência aparente sobre a raiz de 3, tensão fase e fase, vai ser kVA, que é potência aparente, sobre a raiz de 3. No lugar de tensão fase e fase, eu escrevo isso aqui, ó. Raiz de 3, tensão fase neutro. Se eu escrever aqui raiz de 3, tensão fase neutro, raiz de 3 por raiz de 3 dá 3. Então, nota, é a potência aparente dividida por 3 em cima da tensão fase neutro, que veio dessa forma. Então, é a corrente que o sistema é trifásico, que é a corrente nominal em um dos cabos. Então, quando você calcula essa corrente nominal, secundária do tráfego, por que eu estou falando que é secundária do tráfego, pessoal? Porque essa tensão fase neutra aqui é a tensão secundária do tráfego. Tem que prestar atenção nisso. Se você está trabalhando no primário, é a tensão do primário do tráfego, fase. Se você está trabalhando no secundário, é a tensão secundária do tráfego, fase. Como eu estou trabalhando no secundário, é a tensão secundária do tráfego, fase. Então, eu já demonstrei por que é essa corrente nominal no secundário do tráfego é kVA sobre a raiz de 3, fase no secundário do tráfego. Tá? Quando você pega essa corrente nominal no secundário do tráfego, tá? E multiplica pelo inverso da impedância em PU,
tem um outro detalhe que eu quero falar para vocês. Tem um outro detalhe que eu quero falar com vocês. Isso é uma fórmula prática, mas vem de uma teoria. Vem de uma teoria. Se o cara não tiver teoria, ele não faz prática nenhuma, não. A gente tem que sempre o porquê, o porquê, o porquê. Por que é a corrente de curto-circuito no secundário do tráfego do transformador, desse transformador aqui, é a minha corrente nominal secundária do tráfego vezes o inverso da impedância em PU? É receita de bolo? Nasceu de uma receita de bolo? Por que é o inverso da impedância em PU? E essa impedância em PU eu pego da placa do transformador. Por exemplo, se o transformador tiver uma placa lá de 5%, por que essa corrente de curto-circuito em PU, ela é o inverso da impedância em PU? No caso, se o transformador for 5%, se ele tiver 5% de impedância em PU, 5% é igual a 0,05 PU, em PU, que é sistema por unidade. Só que por que é o inverso? Simplesmente pelo seguinte, pessoal. Porque é 100% de tensão. Então você considera 100% de tensão, que dá 1, e aí embaixo a impedância de placa do transformador, que dá 0,05. Essa é a corrente de curto-circuito em PU, que quando eu multiplico pela corrente nominal no secundário do tráfego, que está ligado à tensão fase-fase do secundário do tráfego, aí eu obtenho a corrente de curto-circuito trifásica no secundário do tráfego. Aí podem me perguntar, mas para que eu quero a corrente de curto-circuito trifásica no secundário do tráfego? Simplesmente para eu pegar o meu cabo, que chegou na obra, e olhar lá na especificação do cabo, de várias marcas que tem, por exemplo, uma das marcas é Siemens, né? E várias marcas que tem, Siemens ou similar, tá? E várias marcas que tem. Então é simplesmente para eu checar se aquele cabo que chegou, ele bate com o que está no projeto e se o projeto bate também com o transformador que chegou. Que aí eu tenho uma maneira de amarrar transformador com o cabo e com a proteção. Então, isso foi uma complementação da aula número 1 de curto-circuito no secundário do tráfego. Agora, estou lançando curto-circuito no secundário do tráfego 2, mostrando que as formas de campo prática têm um porquê teórico. Tá? Ela é o inverso, porque no numerador é 100%. Por isso que 100% é 1. Então, você sabe que 100% vai dar 1 sobre o inverso. Isso é uma coisa. Outra coisa, se você for ver o curto aqui embaixo. Se você for ver o curto aqui embaixo, eu tenho, por exemplo, aqui um motor. Tá? Um motor. Olha que coisa interessante, pessoal. Eu tenho um motor, certo? Aí eu tenho, vamos supor que ele seja ou trifásico, ou bifásico, ou monofásico. Então, vamos supor que ele seja bifásico, esse motor aqui. Bifásico. Suponhamos. Aí, quando ocorre o curto, o que é o curto-circuito? É short circuit. É fechamento de um cabo com o outro. Então, quando esse cabo entra em curto com o outro, seja no enrolamento do motor, seja lá onde for, o motor cai fora e a minha impedância de cálculo vai ser apenas a impedância do cabo, que é dada em ohms por quilômetro, vezes a distância em quilômetro. Eu estou usando a unidade de quilômetros, pessoal, mas depois tem que fazer as devidas. Você pode trabalhar em ohms por quilômetro, porque geralmente os catálogos te dão em ohms por quilômetro. Então a distância que você tiver, você tem que transformar para quilômetros. Tá? Então tem que trabalhar, olhar em física, tem que olhar sempre as unidades. Então você vai ter uma impedância. Então, por que a corrente de curto-circuito aqui, ela é baixa, ela é pequena? Porque o curto, imagina que essa minha caixa aqui, imagina que essa minha bolsa aqui é o motor.
Eu sou o cabo bifásico chegando no motor. Fechou o curto, ó, pá! Fechou o curto aqui, ó, minha impedância. É só o cabo. É só a impedância do cabo. Então, eu tenho que a impedância do cabo, a ida e a volta. Então, eu tenho que a impedância do cabo vezes 2, que vai ser a minha impedância de curto. Por isso que o meu curto na carga, geralmente ele é pequeno. E meu curto no barramento, ele é maior. Levi, por que e daí? Aqui é maior, aqui é menor. E daí que as proteções que eu colocar aqui, elas têm que ter uma capacidade de suportar o curto maior do secundário do transformador, mas para abrir na proteção aqui embaixo, ela tem que ter uma capacidade de abrir com disjuntores de frame, de capacidade de condução menor. Tanto é que aqui você encontra, nessa barra no secundário do trafo, esse trafo aqui, por exemplo, ele tem, olha só, esse trafo aqui ele tem 1000 kVA. 1000 kVA. E a corrente de curto aqui, nesse cabo, deixa eu olhar, ó, olha só, trifásico, 60 Hz, tá? Corrente de curto, a corrente de curto aqui, a corrente de curto-circuito aqui, ela chega na ordem de, deixa eu procurar aqui, pessoal, que a letra tá pequena, a corrente, eu vou botar meu óculos para enxergar, a corrente de curto-circuito aqui, ela chega na ordem ó, ela chega nas ordens, vou majorar aqui, ela chega na ordem de, às vezes, de 10 kA, podendo chegar a 50 kA, podendo chegar a 100 kA. Mas, Levi, por que a corrente de curto aqui vai aumentando? Porque a potência ela depende da potência desse transformador. Então a corrente de curto aqui ela vai aumentando. Quanto maior a potência do meu transformador, maior o meu kVA. Então maior vai ser minha corrente de curto-circuito do secundário do transformador. Porém, a corrente de curto na extremidade, elas são baixas. Elas ficam na ordem, pela prática, elas ficam na ordem de 200 amperes. Estou falando de corrente de curto-circuito. Não estou falando de corrente nominal de funcionamento do motor, não. Elas ficam na ordem de 300 amperes, tá certo? E aqui você tem, por exemplo, características desse transformador. Deixa eu ler para vocês aqui, pessoal. Trafo 1000 kVA, transformação para 480 volts, tá? Então o que acontece aqui, nesse caso? Aqui, vamos ver o outro transformador aqui. Primário dele 15 kV, secundário dele 480 volts. Como potência ativa é aquela que produz trabalho. Como potência ativa é VI cosseno φ, porque é a potência aparente rebatida que produz trabalho, cosseno φ, quanto maior a tensão no primário, menor a minha corrente de curto. Porém, no secundário, como a tensão é menor, maior a minha corrente de curto. Então aqui a corrente de curto do secundário do transformador é grande. Agora, a corrente de curto lá na carga é pequena. Então eu tenho que ter aqui nesse barramento uma proteção que ela suporte na sua carcaça uma corrente de curto grande, porque eu posso ter um curto-circuito no secundário do transformador, porém ele tem uma capacidade nominal já de 30 amperes, 20 amperes ou 25 amperes, dependendo do fabricante, se for Schneider, se for, não sei, dependendo dos frames, o Eletromar, aí tem antigamente tinha, não sei se ainda tem hoje, a Klöckner Miller, a EG Telefunken, tem várias marcas, da General Electric,
da Siemens, não importa, eles têm um frame lá de trabalho. Mas como a minha corrente de curto, a minha tensão, a tensão primária, ela é maior, então minha corrente de curto no primário é menor. A tensão secundária, ela é o quê? A tensão secundária, ela é menor, então minha corrente de curto é maior. Então aqui a minha corrente de curto é maior. E aqui a minha corrente de curto é menor porque a minha impedância é só o cabo, como eu já havia falado. Então, essa foi uma explicação detalhada, em suma, por que que você tem, por favor, por que que você tem, foca isso aqui para mim, por que que você tem o inverso no campo, se você quiser calcular, por sua consciência própria, para você checar, não é criticar não, é para checar por consciência própria, você tem o direito de, por consciência própria, querer checar. Se você é bom em cálculo, você vai lá por consciência própria e checa. Porque errar é humano, aí você avisa, ó, aqui não está batendo, é conversando que se entende. Não é no sentido de criticar pejorativamente, tá? Porque ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas, por exemplo, por que a corrente de curto-circuito trifásica no secundário do transformador é o inverso da impedância em PU vezes a corrente nominal secundária do par? Ah, é o inverso da impedância em PU, é uma receita de bolo? Não, não é uma receita de bolo. É porque é 100% dividido pela impedância em PU. Então é por isso, né, não é bem o inverso. Na verdade, é a tensão que vale 1 dividido pela impedância que vale, nesse caso do exemplo que eu dei, 5%, 0,05, que vai te dar aqui uma corrente de curto-circuito, 1 sobre 0,05 dá 20. Olha só, então 20 vezes a corrente nominal secundária vai ser minha corrente de curto aqui. Então o que eu tiver pendurado para cá tem que ter uma capacidade de suportar uma corrente de curto elevada, porém o frame de calibração dele, dos térmicos e de tudo, não precisa ter a mesma amplitude não. Tá? Então você pode botar aqui, por exemplo, um disjuntor de 50 kA, que ele tem um frame de abertura de 30 amperes. Para segurar uma carga na ponta, porque meu curto na ponta só vê o cabo, que quando você tem um curto no motor, o motor sai, você só vê o cabo. Então o sistema só enxerga o cabo, a impedância daquele cabinho. Por isso que a minha corrente de curto na carga é pequena. Eu procurei ser o mais explícito possível. Creio que isso vai servir para os que gostam de estudar. E isso é elucidativo para mostrar que, em suma, isso aqui, a corrente de curto-circuito, se eu quiser calcular a corrente de curto-circuito trifásica no secundário do transformador, que é o inverso da impedância em PU vezes a corrente nominal secundária no trafo, tem um motivo para ser o inverso, porque no numerador é 100%, quando eu estou trabalhando em PU, por isso que dá 1, e aqui, quando a corrente nominal é raiz de 3 tensão fase-fase, que é a tensão fase-fase secundária, na verdade é kVA, que é a potência aparente, é a hipotenusa do seu triângulo de potência, é a potência aparente, vezes a raiz de 3, que multiplica a tensão fase-fase, só que tensão fase-fase é o quê? O que é tensão fase-fase? Tensão fase-fase é raiz de 3, tensão fase neutro. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3, tensão fase neutro, dá 3. Então, nota que é a potência dividida por 3 em cima da tensão no cabo, quando o sistema está equilibrado. Isso é que é importante ressaltar. O sistema tem que estar, a gente aqui está considerando esse cálculo para um sistema equilibrado. Não para um sistema desequilibrado, que aí é outra história. É outra história, que aí entra... quando ele não está equilibrado, é bom que entre o curto-circuito monofásico, que é um dos mais violentos que tem, ou o mais violento que tem, o bifásico terra, o trifásico terra, e aí vai uma infinidade de cálculos que quem é da área e fez análise de sistema de potência 1, análise de sistema de potência 2, sabe que não é uma coisa
você tem que fazer bastante cálculo, prestar bastante atenção, porque você vai trabalhar sempre com valores pequenininhos de impedância. Então, eu fiz isso aqui para mostrar que a prática vem da teoria. E você tem que estar bem calcado na teoria antes de entrar na prática. Não menosprezem a teoria. Cuidado quando disserem para você, não, o Brasil precisa de técnicos. Não, precisa de técnicos sim, mas precisa de engenheiros também. Precisa do cara executando no campo. Mas se o projeto não tiver feito direitinho, vai dar errado, porque o cara lá no campo não vai ficar checando conta não, e às vezes não vai nem saber fazer aquilo. O encarregado vai pegar o projeto e vai executar, não quer que se dane. Por isso que tem um supervisor de obra e um engenheiro que vai chegar lá, pô, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui se é realmente isso. Não, isso aqui está de acordo. Agora, se você calcula uma corrente de curto-circuito numa magnitude, você recebe um transformador de 10.000 kVA, você fala, opa, tem coisa errada aí. Então era isso que eu queria passar para vocês, de uma maneira apaixonada. Continue estudando, que, enfim, eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo, mas não discuto futebol, religião, política, eu não discuto nada disso. Porém, eu achei que eu deveria fazer uma amostragem nessa minha aula de curto-circuito, do secundário, do tráfego do transformador 2, de uma maneira mais a fundo, mostrando que as receitas de bolo que o cara pega na prática, cuidado, você tem que estar muito embasado na teoria, que é a tua ferramenta. É que nem quando você vai fazer uma prova. Se você não tiver embasado na teoria, que é a tua ferramenta, o cara mudou a prova, ó, tu se ferrou. Porque o pessoal só quer a prática, só que a prática muda porque cada caso é um caso, cada solo é um solo, cada torre é uma torre, cada distância é uma distância, cada tensão é uma tensão, cada clima é um clima, cada estrutura é uma estrutura. Então tem que cair dentro da teoria acadêmica, muita teoria acadêmica. Aí depois passa para a prática. Aí quando você junta a teoria acadêmica com a prática, te dá a experiência naquele setor. Mas se você variar de setor e não tiver um embasamento teórico bom, muito bom, você com certeza vai ter dificuldade na técnica, tá? Porque nós não somos papagaios para ficar simplesmente olha aqui, faz aqui, olha aqui, faz aqui. Ah, se der problema do engenheiro que projetou. Não, não é isso não. A gente tem que ter equipe. É o engenheiro de execução, é o encarregado, é o técnico. Um preocupado com o outro. A união faz a força, é a equipe. E, enfim, não sou perfeito, mas a gente busca a perfeição. Então, essa forma que a corrente de curto-circuito trifásica no secundário do tráfego, inverso da impedância em PU, na placa do transformador, fez a corrente nominal do tráfego no secundário, esse inverso é porque é 100% dividido pela impedância em PU. A tensão que eu uso é a tensão fase-fase no secundário do tráfego, e é kVA sobre raiz de 3 tensão fase-fase, porque kVA sobre a raiz de 3 tensão fase-fase é raiz de 3 tensão fase neutro. Raiz de 3 sobre a raiz de 3 dá 3, você nota que essa potência aparente fica dividida por 3 sobre a tensão aplicada no cabo. Essa fórmula, então, de kVA raiz de 3 tensão fase-fase é a corrente no cabo, para o sistema equilibrado. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual eu creio, e respeito todas as outras religiões, já falei, futebol, religião, política, não vem ao caso, eu não discuto. E eu creio que foi bem elucidativo essa aula de complementação, de curto-circuito, no secundário do tráfego 2. Muito obrigado e boa noite.